Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história que foi inspirado, né, o filme do Slender Man, e é um caso muito chocante. Eu não conhecia esse caso, mas estava procurando uns documentários pra assistir outro dia no HBO Go e descobri. E eu achei super interessante pra contar aqui pra vocês. Antes de começar o vídeo, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, olha aqui nos vídeos que eu já postei no canal. E se você gostar desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que eu vou estar sempre postando vídeo desse mesmo assunto. Então bora começar o vídeo. Antes eu vou explicar pra vocês o que é essa criatura chamada Slender Man. Slender Man é um personagem fictício sobrenatural que se originou com um meme da internet criado por um usuário chamado Eric Knudsen. Então ele foi criado num fórum de discussão chamado Something Awful em 2009. Esse personagem é igual a um homem magro, muito alto, ele é branco, usa terno preto e não tem rosto. Apesar dele não ter sido criado com esse objetivo, as pessoas na internet começaram a criar histórias sobre Slender Man, principalmente dizendo que ele é muito ruim, sequestra as pessoas, principalmente crianças. Supostamente, ele é uma criatura maligna que consegue esticar seus braços, pernas, seu pescoço para atacar suas vítimas. Então, como eu disse pra vocês, conforme as lendas, as vítimas preferidas do Slender Man são crianças. Conforme essas fotos que eu tô colocando aqui pra vocês, antes de capturar as crianças, ele vigia elas de longe. E, assim, obviamente as fotos são montagens, é só pra demonstrar o que as histórias contam. Algumas pessoas já afirmaram ter visto essa figura em florestas, perto de rios, em locais com neblina, mas também já viram ele dentro de casa quando elas esquecem as janelas abertas. A maioria das pessoas que alegam ter visto essa figura estão na Noruega e no Japão, mas tem brasileiros que dizem que já viram ele aqui. Em 2012, na cidade de Waukesha, em Wisconsin, uma menina de 10 anos estava na escola e o nome dessa garota era Peyton Lutner. Então ela avistou uma menina que estava sempre sozinha, de tudo e de todos, e ela sentiu muita empatia por aquela garota e ela decidiu fazer amizade com ela. O nome dessa outra garota era Morgan Geyser. Daquele momento em diante, as duas nunca mais se separaram, elas se tornaram melhores amigas, elas dormiam uma na casa da outra, viajavam juntas e não se desgrudavam. Morgan até deu um apelido para Peyton, ela chamava Peyton de Bella. Então isso foi no ano de 2012 e as duas tinham 10 anos. Até que no ano de 2014 entrou uma aluna nova na sala delas, elas estavam na 6ª série e o nome dessa menina era Anissa Wire. Então assim, Morgan decidiu fazer amizade com ela e Peyton, já que não queria perder a amizade de Morgan, também se tornou amiga dela. Então as três se tornaram inseparáveis. Peyton e Morgan, que foram inicialmente amigas, e depois Anissa, que era a aluna nova. E de acordo com o diretor da escola, elas eram super normais, alunas que sempre frequentavam as aulas e aparentemente não tinham nenhum problema. Tudo começou a ficar diferente quando em determinado momento Morgan e Anissa começaram a entrar no site chamado Creepypasta, e nesse site tem histórias de terror, histórias postadas, inventadas pelos usuários. Então, nesse site, elas começaram a ver algumas histórias sobre Slender Man, e elas ficaram completamente obcecadas por ele. Elas só falavam nele, tipo assim, elas passavam horas conversando sobre isso e elas acreditavam piamente que ele realmente existia e que as histórias eram reais. Então tudo era Slender Man. Morgan e Anissa que estavam viciadas. Peyton, a princípio, acreditou, ela acreditava, assim, que ele existia, acreditava nas histórias até, só que ela procurava pensar em outras coisas, porque ela sabia que aquilo era um pouco assustador, ela não queria ficar pensando naquilo. Mas como Morgan era sua amiga desde 2012, pra ela não perder a amizade dela, ela fingia que se interessava, entendeu? Então ela ficava conversando também, só pra se enturmar com as duas. A lenda do Slender Man meio que se tornou uma febre, né, em todas as crianças naquela época, até que então Morgan e Anissa decidiram invocar a criatura de certa forma. Na verdade, gente, como elas liam bastante sobre ele, elas pensavam nele 24 horas por dia, elas acreditavam realmente que aquilo era verdade e que elas deveriam fazer alguma coisa para provar lealdade ao Slender Man, porque senão ele poderia fazer alguma coisa ruim com elas, senão elas iam ser penalizadas de alguma forma, ele ia machucar a família delas, alguma coisa assim. E elas também acreditavam que o Slender Man, ele era
um cara e ele tinha tipo servos dele, os anciãos que poderiam trabalhar para ele. E elas decidiram que queriam se tornar essas anciãs para ele, sabe? No dia 30 de maio de 2014, Morgan tava fazendo aniversário de 12 anos, né? Era a faixa etária que todas elas tinham naquele ano. E ela decidiu chamar as duas amigas Peyton e Anissa para ir até a casa dela, dormir lá e elas se divertirem para comemorar o aniversário dela. Então elas foram lá, elas patinaram, elas assistiram filmes, comeram pizza. E uma coisa que Peyton achou estranha é que Morgan, ao invés de querer ficar acordada a noite inteira porque era aniversário dela, ela quis dormir. Peyton achou aquilo um pouco estranho, mas ok, elas dormiram. No dia seguinte, elas acordaram e elas decidiram ir passear no bosque que tinha lá próximo à casa de Morgan, fazer uma caminhada e brincar de esconde-esconde. Em determinado momento, elas decidiram ir até o banheiro e foi aí que tudo ficou um pouco tenso. Quando elas entraram no banheiro, Anissa atacou Peyton. Ela tentou apagar Peyton, mas não conseguiu. Então foi aí que ela e Morgan arrastaram Peyton até fora da floresta, deitaram ela no chão. Morgan pegou uma faca da bolsa dela, que ela tinha levado da cozinha da casa dela, e deu 19 facadas no corpo de Peyton. Então Morgan deu as 19 facadas, enquanto Anissa observava e ajudava a segurar o corpo de Peyton. Logo em seguida, Anissa e Morgan saíram e deixaram Peyton agonizando para morrer. Peyton foi esfaqueada em seu braço, em seu peito, em sua barriga, abdômen, braços e pernas. Ela levou mais ou menos 5 facadas nos seus braços, 7 em suas pernas e o resto ficou espalhado em seu torso. Mas o que elas não esperavam é que Peyton, por mais que estivesse muito ferida, ela conseguiu lutar pela sua vida e ela rastejou até uma área menos densa da floresta, onde apenas tinha um gramado, e lá ela ficou deitada até que um ciclista passou e ela conseguiu falar com o ciclista e pedir socorro. Era uma manhã de sábado e Greg Steinberg estava andando de bicicleta quando ele passou por uma área próxima ao bosque e viu o corpo de Peyton ali. Ele falou com ela, então ela pediu socorro e disse para ele que ela havia sido esfaqueada. Então ele deu água para ela e ligou pro 911, né? Aí na ligação ele pediu socorro e na ligação dá para ouvir ele tentando acalmar ela, tentando dizer para ela que o socorro já estava chegando. Então nessa mesma manhã os policiais foram até a casa dos pais de Peyton e contaram para ela que a filha dela estava hospitalizada e eles foram até o hospital. Enquanto isso, Anissa e Megan foram caminhando até uma outra floresta lá em Wisconsin, porque elas estavam indo encontrar Slenderman. Depois de fazer o que ele queria, elas estavam indo até a mansão dele, né? De acordo com algumas lendas, a mansão do Slenderman ficava naquela floresta e elas estavam indo para lá encontrá-lo. Até que elas foram encontradas e presas pela polícia na Interestadual 94. A faca utilizada no crime estava na cintura de Morgan e, de acordo com elas só tinham feito aquilo para acessar o esconderijo secreto de Slenderman. Então, sim, gente, elas tentaram matar Peyton, elas tentaram matar a melhor amiga delas com 19 facadas, porque elas acreditavam que elas iam conseguir chegar mais perto de Slenderman e morar na mansão dele. Nos interrogatórios, a polícia descobriu que Anissa e Morgan estavam planejando aquilo há 5 meses. E, na verdade, o plano deu tudo errado, porque o plano delas era matar Peyton dentro do banheiro, pois lá teria um ralo e o sangue dela escorreria por esse ralo. Mas não deu muito certo, né, porque a tentativa de homicídio aconteceu no chão da floresta. Anissa disse que depois das facadas, Peyton ficou lá deitada na sua própria poça de sangue. Ela disse que ela não conseguia falar, não conseguia respirar e nem enxergar. Elas disseram à polícia que elas fizeram aquilo com Peyton porque senão o Slenderman ia matar a família delas. Anissa se mostrou extremamente arrependida e assustada nos interrogatórios, enquanto Morgan, lembra, gente, que Morgan foi aquela primeira amiga de Peyton, então ela realmente era a melhor amiga de Peyton desde 2012. Ela se demonstrou totalmente fria, ela não demonstrava arrependimento nenhum e ela disse que fez aquilo para conseguir o que ela queria. Enquanto isso, os pais de Peyton, né, descreveram em uma entrevista como foi o momento em que eles encontraram a filha deles no hospital. Eles disseram que entraram na sala de trauma e lá estava Peyton, pálida como um fantasma, cheia de feridas pelo corpo. O cirurgião que salvou Peyton, ele disse que contou 19 facadas e ele disse que teve uma facada muito perto de uma artéria do coração. Assim, que se fosse por menos de uma finura de um fio de cabelo, ela
teria morrido. Assim que os pais de Peyton chegaram no hospital, ela não conseguia falar, né? Porque ela tinha levado algumas facadas aqui nessa região. E a mãe dela disse que ela tentou se comunicar. E a primeira coisa que ela fez foi escrever num papel. E aí eles a pegaram, querendo saber se a Anissa e Morgan já tinham sido presas. Aí a mãe dela respondeu que sim. Aí a mãe dela perguntou assim pra ela: como você conseguiu rastejar mesmo estando toda ferida? E ela respondeu no papel assim: eu queria viver. Morgan e Elissa foram julgadas como adultas, né? Por mais que elas tivessem 12 anos. Eu até vi uma entrevista de Peyton que ela disse assim: elas eram crianças, mas elas cometeram um crime de adulto, então elas deveriam ser julgadas como adultas. E elas foram julgadas como adultas, então. A Alissa se declarou culpada, mas o júri inocentou ela, no sentido de que ela tinha doença mental, ela tinha indícios de que não tinha suas faculdades mentais normais. Então ela foi condenada a 25 anos de internação no hospital psiquiátrico. E também lembrando que a Anissa não foi a pessoa que deu as facadas, né? Já Morgan também não foi considerada normal, porque ela também tinha problemas mentais que foram comprovados depois, mas ela foi condenada a 40 anos de internação no hospital psiquiátrico. Peyton disse numa entrevista que nunca mais quer ver ou falar com as duas ex-amigas, obviamente, e ela disse que se pudesse falar alguma coisa pra Morgan, ela agradeceria. Ela agradeceria pelo que aconteceu, ela sabe que no lugar qualquer pessoa no lugar dela não diria isso, mas ela disse que, graças a isso que aconteceu, ela é a pessoa que ela é hoje. Inclusive, na época que eu vi essa entrevista, ela estava no ensino médio e ela disse que queria entrar na faculdade no outono de 2020 e ela ia fazer medicina, e ela só gostaria de fazer medicina pelo que aconteceu com ela. No que diz respeito à lenda do Slenderman, né, a Peyton falou que os pais de todo mundo são responsáveis em contar para os seus filhos e deixar claro o que é verdade ou não. E ela também deu alguns conselhos sábios, né, para as pessoas cuidarem das suas amizades, falando assim: se você acha que tem alguma coisa estranha com seus amigos, às vezes você não tá tão enganado assim. Saia da amizade enquanto há tempo, porque você nunca sabe o que pode acontecer com você. Na época, o site Creepypasta postou um posicionamento, eu vou até deixar aqui embaixo, ele postou uma nota gigantesca, porque muita gente começou a culpar o site, né, mas é um site que tem várias histórias de terror, histórias macabras e tal, e não só sobre o Slenderman. Na época ele foi até proibido em Waukesha, eu não sei falar direito o nome, gente. Então ele postou uma nota deixando claro que eles não têm culpa de nada disso, que é só um site onde as pessoas postam relatos e eles não são responsáveis pelo que as crianças acreditam ou não. Na verdade, né, gente, quem é responsável pelo que os filhos veem na internet são os pais. Em agosto de 2018 saiu um filme baseado nessa história. Eu não sei direito o que conta o filme, eu só vi na sinopse que conta a história de 3 amigas e foi inspirado nesse caso que eu contei pra vocês. E na época o pai de Anissa fez vários comentários achando um absurdo que eles estavam fazendo entretenimento baseado no sofrimento de outras pessoas e que já não bastava o sofrimento que eles estavam tendo. Porque assim, gente, os pais de Peyton sofreram, né, porque a filha deles quase morreu. Mas você imagina os pais das duas meninas de 12 anos que estavam presas. Uma vai ficar 40 anos presa, a outra vai ficar 25 anos. Por uma coisa, gente, eram crianças, enfim, elas acreditaram numa história, não que elas não deveriam ser culpadas por aquilo que elas fizeram. Mas você imagina o sofrimento de todo mundo nessa história, entendeu? E realmente, eu pensando agora, sair um filme, realmente deve ter sido muito complicado para as famílias. E também, como eu contei pra vocês, eu conheci esse caso por conta de um documentário no HBO Go. Então, se vocês tiverem interesse, tem um documentário contando relatos, tem vídeos dos interrogatórios, tem todos os detalhes desse caso. Então é isso, gente. Esse caso eu achei interessante trazer aqui pra vocês. Eu não tinha visto ainda ele em lugar nenhum. Só descobri por conta desse documentário que eu tava passando no HBO Go. Eu falei, quero ver alguma coisa. Eu achei. Então, eu decidi trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal, me seguir nas minhas outras redes sociais, que é o Instagram, que eu vou deixar aqui também. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijo!